Saudamos todos que nos estão a ver. Este é um trabalho, uma entrevista ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, José Luís Gaspar, um trabalho para o Tâmega Sousa TV e também para o Expresso de Amarante. O Sr. Presidente da Câmara recebeu-nos hoje aqui nos Passos de Concelho, no São Nobre dos Passos de Concelho. Está aqui connosco, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui, obviamente, para procurar consigo fazer um ponto de situação relativamente àquela que tem sido a gestão que o Sr. Presidente lidera desde as últimas eleições autárquicas, que é sobretudo este mandato de que vamos falar, embora seja já o segundo mandato. Antes de entrarmos nas questões propriamente ditas, relativas à atividade concreta do município, as questões concretas da Câmara Municipal, tenho aqui 2 ou 3 itens que vamos tentar abordar de forma abreviada, sintética, mas sobre os quais eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente. Muitos têm ouvido falar do plano de recuperação e resiliência, ao qual o Sr. Primeiro-Ministro adjetivou como a bazuca, que foi assim que ficou conhecido. É um plano que, como se sabe, prevê alguns investimentos importantes para a nossa região, a região do Tâmega e Sousa, mas, tanto quanto sei, não vem lá nada plasmado em concreto relativamente a Amarante. Isso constituiu para si alguma frustração? Tinha alguma expectativa de que algum dos projetos que o município de Amarante tinha vindo a desenvolver pudesse vir a ser contemplado neste plano? Há um deles que para nós é muito importante e eu fiz saber tanto ao IP como à ACIM, que na altura, e que também o espírito é o mesmo, é efetivamente a ferrovia. Para nós é importante que o PRR contemplasse. O facto de não estar lá definido este investimento, eu quero acreditar que em termos de mobilidade e de sustentabilidade dos territórios, que este seja um dos projetos que possa vir a ser enquadrado em termos desta dita bazuca, como há pouco apelidou e bem, porque a região precisa, não só a linha do Sousa, que é importante e que muito bem os municípios do Sousa a exigem, mas assim como a linha do Tâmega, voltar a reabilitá-la. Esta terá um esforço menor por parte do Governo. Estamos a falar de um investimento de cerca de 35 milhões de euros e, portanto, eu espero que ela possa vir a ser concretizada no âmbito deste programa do Plano de Recuperação e Resiliência. Até lá, a autarquia tem ideias para este canal, que ainda se mantém o canal da antiga linha férrea, da linha do Tâmega. O Sr. Presidente, numa conversa que tivemos recente, falou-me do projeto que a autarquia tem para lá. Presumo que já foi celebrado o acordo com as infraestruturas de Portugal, no sentido da Câmara assumir aquele canal, digamos assim. Qual é neste momento o ponto de situação? Neste momento nós já celebramos o acordo, há coisa de 15 dias, inclusive já me entregaram até as chaves ali da estação de comboios, portanto ali da estação do Caminho de Ferro, porque nós vamos fazer agora lá uma intervenção, vamos agora elaborar o projeto. Só agora é que foi possível, efetivamente, celebrar o acordo, porque havia ali um problema com a estação em Vila Caís. Resolvido isto, assinamos o acordo. Eu agora vou fazer o projeto de requalificação do canal para que realmente seja um canal que nos aproxime ao Porto, ou seja, em que eu ponha o autocarro de preferência elétrico e que faça o vai-vem no interface com a linha do Douro. Esse é o propósito, para manter vivo a necessidade deste canal continuar a ser um canal de transporte. Está acautelada essa possibilidade no acordo que fez com... Está acautelado, aliás, essa foi uma das exigências que eu fiz e que também o IP também o fez, sejamos claros, para que, e esse é o meu compromisso, de no dia em que o Governo decidir avançar com a linha de Caminho de Ferro, eu entrego imediatamente a obra, até porque a obra que agora nós iremos fazer, no fundo vai preservar o canal, vai impedir que possa haver alguma tentação de se apoderar de algum terreno e, portanto, nós iremos manter o canal desimpedido e pronto para quando quiserem começar a obra, fazê-lo. Daqui até lá, até essa obra ser executada, que todos os amarantinos, e eu sei que sem exceção, todos os amarantinos desejam que o comboio volte a Amarante, e o comboio, quando eu falo comboio, é o comboio mesmo, não a automotora. Estamos a falar de, aliás, o projeto que tanto nós como agora a CIM também desenvolveu. Aliás, o engenheiro Álvaro Costa é a mesma pessoa que em 2016, 2015, 2016 trabalhou comigo, que é efetivamente o canal Bitola Larga, como costumam dizer, o mesmo comboio e as mesmas pessoas chegarem aqui e efetivamente há aqui uma
uma melhor sustentabilidade deste canal. Ou seja, se percebi, o propósito e a ambição de Amarante é que os suburbanos do Porto cheguem aqui à nossa estação de Amarante. Esse é o objetivo, este é o grande objetivo que os amarantinos têm e que, obviamente, eu, na qualidade de Presidente da Câmara, tudo farei para que isto seja uma realidade e, por isso, espero que neste plano possa vir a ser contemplado, até porque há muito dinheiro. Nós sabemos que Portugal não tem tido capacidade de executar as verbas que vem da União Europeia. Veja-se, ainda agora, esta semana, numa reunião com a Sra. Ministra da Coesão, a doutora Ana Brunhosa, se falava efetivamente da incapacidade que tem havido. Veja-se que no Portugal 2020, 50% do quadro ainda não foi executado, quando ele já terminou. E, portanto, agora com este acréscimo de verbas, eu espero que o Governo esteja muito atento àquilo que são as prioridades do país, àquilo que efetivamente pode alavancar os territórios, e Amarante será muito alavancado, atendendo àquilo que tem sido agora o grande volume de turismo, enfim, fora o período, obviamente, pandémico, claro. Mas que temos vindo a sentir, e obviamente há grande procura em termos de investimento, que este território agora tem sido alvo, e portanto a ferrovia é de todo seguramente os investimentos mais importantes, e é um investimento pequeno. Há pouco, eu não sei se cheguei a concluir esta, nós, nos projetos que fizemos, estamos a falar de um investimento de 35 milhões. 35 milhões. Portanto, sendo financiado, o Governo não gastará mais de 4, 5 milhões. Relativamente ao canal, portanto, a utilização do canal com os ditos autocarros elétricos, o tal vai e vem que o Sr. Presidente nos referiu há instantes, estamos a falar de um piso bituminoso, uma estrada, digamos assim, grosso modo, será basicamente isso. Sim, exatamente. A ponte que existe, a ponte ferroviária, tem condições para Nós já fizemos o estudo, aliás, foi uma faculdade que já fez isso há 4 anos, e, portanto, o estudo revela que, efetivamente, ela precisa de manutenção, mas que aguenta bem com a carga de um autocarro, e, portanto, precisa, obviamente, de manutenção, as duas pontes. Tanto a ponte Baia como esta primeira ponte aqui à saída da estação, que facilmente poderá ser convertida para este canal. E também temos uma estimativa de custos, estamos a falar da volta de 3,5 milhões de euros de investimento. Qual é a sua expectativa em relação ao lançamento da obra? No acordo que eu celebrei, estamos a falar em 3 anos para cumprir com este propósito. E, portanto, eu espero, agora vou fazer rapidamente ainda este ano o projeto para ver se para o ano podemos arrancar com esta obra. Muito bem. Sr. Presidente, um outro assunto que não tem necessariamente a ver diretamente com a Câmara de Amarante, mas tem muito a ver com Amarante e com os amarantinos, que é a questão do Hospital de Amarante. O Sr. Presidente já tomou várias posições públicas críticas relativamente àquele que é o atual funcionamento daquele equipamento hospitalar. Sei que é uma questão cara ao Dr. José Luís Gaspar, até porque já desempenhou funções como membro da administração do anterior Hospital de Amarante, na altura em que o Hospital de Amarante, o Hospital São Gonçalo, tinha ainda autonomia, o que não acontece já há alguns anos, como sabe, está integrado no centro hospitalar do Tâmega Sousa. Estamos a falar de um investimento de cerca de 35 milhões de euros, que foi feito já há alguns anos, o hospital funciona há 5, 6 anos. Há uma frustração grande da sua parte relativamente à forma como observa o funcionamento e as limitações que são perceptíveis no funcionamento daquela unidade hospitalar? A frustração é muito grande, tanto da minha parte como de todo e qualquer amarantino. Todos aqueles que têm memória sabiam aquilo que era a realidade do antigo Hospital São Gonçalo, em que efetivamente era um hospital que precisava de remodelação em termos de instalações, mas tinha capacidade para tratar doentes, que é para isso que nós queremos um hospital. E neste momento este hospital não tem essa capacidade. Porquê? Tem umas ótimas instalações, mas falta-lhe aquilo que tínhamos no anterior, que é recursos humanos, quem se lembra, nós além do internamento que tínhamos uma urgência que, apesar de ser básica, que funcionava tipo uma falsa urgência médico-cirúrgica. Porquê? Porque tínhamos no internamento desde medicina interna, cirurgia, ortopedia, obstetrícia, pediatria, e todas estas valências davam apoio àquilo que era a urgência. E, portanto, todo e qualquer cidadão que por alguma razão precisasse de ir a uma urgência, sabia que ali podia ser tratado. Isso já não acontece com a nova realidade, com aquilo que é o novo hospital. Poder-se-á perguntar, mas porquê? Porque não há vontade política para que assim o seja. Aliás, numa das últimas intervenções que eu fiz lá, é quando o 5º aniversário da abertura do hospital, do centro hospitalar do Tâmega Sousa, nomeadamente aqui a unidade de Amarante, eu dizia uma coisa que para mim é muito importante: como é que é possível, ao fim de 5 anos, continuarmos na mesma?
Ou seja, se fosse uma entidade privada, fechava portas, porque se não tem rentabilidade, tem que fechar portas. E aqui eu coloco a questão, o que fazer agora? A sugestão que dou, aliás, usando aquilo que há pouco dizia, quando havia autonomia, volte-se a dar autonomia ao Hospital São Gonçalo e se me quiser entregar a mim, não há problemas nenhuns, eu garanto que ao fim do ano aquele hospital está a funcionar. E, portanto, é isso que agora se espera. Eu acho que é isso que os amarantinos também anseiam. Mas já teve a oportunidade de dizer isso, nomeadamente aos governantes? Eu já disse, eu tenho dito a toda a gente ao longo de todos os anos. Aliás, eu seguramente serei dos políticos mais inconformados desde a altura que se assinou o acordo. Aliás, eu lembro-me, até nesta mesmo, enquanto oposição, ter pedido ao então Presidente da Câmara para chamar o Conselho de Administração e tivemos aqui uma reunião em que eu expliquei exatamente na altura, isso está numa ata, tudo aquilo que eu pensava relativamente ao hospital e aquilo que não estava a ser feito, muito pelo contrário, o esvaziamento que na altura estava a ser feito no hospital, nomeadamente equipamento, que na altura foi transferido daqui para Penafiel. E, portanto, eu espero que efetivamente haja vontade política para tomar uma decisão. Ou dar autonomia a esta unidade, ou então fazer aquilo que na altura foi protocolado, rechear este hospital das valências e dos médicos necessários e dos técnicos para efetivamente poder cumprir a sua função. Porque quem se lembrar do início desta novela, vamos chamar assim, era suposto que todo e qualquer cidadão que entrasse naquela unidade saísse com um diagnóstico conclusivo. Ou seja, eu entrava lá com uma doença qualquer, que não estava diagnosticada, mas eu tinha a garantia de que no final havia uma conclusão, ou para internamento, ou para transferência para a unidade central de Penafiel, enfim, mas que havia uma conclusão. Neste momento isso não acontece. É melhor fazer logo bypass e ir logo para uma unidade central. Sim, até porque o próprio Hospital de Penafiel debate-se ainda com grandes dificuldades e grandes limitações, meios complementares de diagnóstico, enfim. A própria administração tem referido isso. A questão é esta, é que Penafiel não ganha nada com aquilo que está a acontecer em Amarante. Muito pelo contrário. Ganhava mais Penafiel na altura em que o Hospital de Amarante tinha autonomia. Eu lembro-me perfeitamente, aliás, ainda há pouco referiu que eu tive responsabilidades enquanto administrador num determinado período da minha vida, e eu lembro-me que durante o período de férias, que é sempre um período complicado para todos, Amarante era claramente a retaguarda de Penafiel. Era um tampão, como se Era um dizia. tampão, exatamente. Era a expressão que usávamos tínhamos na altura. aqui à volta de 150 a 180 mil pessoas que nós tínhamos capacidade de tratar. Hoje em dia não tratamos. Hoje em dia drena tudo para Penafiel. Penafiel, que foi um hospital dimensionado para 300 mil pessoas, neste momento tem mais de meio milhão. Exato. E, portanto, é incapaz, efetivamente, de poder também prestar um bom serviço. Muito bem. Ficamos todos a perder. Sr. Presidente, outro assunto que tem estado na ordem do dia, agora felizmente de uma forma menos preocupante, diria, para os amarantinos, foi o dossiê da barragem de Fridão. Portanto, já é oficial essa infraestrutura, esse aproveitamento hidroelétrico que está perspectivado para o Rio Tâmega não se vai concretizar. O Sr. Presidente já várias vezes se pronunciou sobre isso, mas eu queria fazer-lhe uma pergunta num contexto diferente. O que é que Amarante ganhou de concreto com esta decisão política de não se avançar com a construção da barragem? Para além das questões de segurança que temos vindo a falar, etc., quais são os ganhos concretos, substantivos de Amarante? Aquilo que a mim me preocupava na altura em que estava em cima da mesa a possibilidade desta barragem ser feita é a questão ambiental. E, portanto, essa é a questão, foi o ganho ambiental que nós tivemos. Porquê? Porque íamos ter 4 km de barragem, ou seja, entre a barragem de Montante e a barragem de Jusante, estamos a falar de 4 km, em que a barragem de Jusante estava a 4 km de Amarante. Portanto, só para termos aqui uma ideia, quando vamos em direção a Fridão, ao passar a ponte, do lado esquerdo tínhamos logo ali uma parede de 34 metros, em que nesse troço, efetivamente, o Tâmega estava impedido, estava, portanto, vedado, e qualquer amarantino não podia se aproximar, e tínhamos também ali um problema, um dano ambiental. Porquê? Porque o rio, ao subir todos os dias, várias vezes ao dia, entre 9 a 12 metros, isto, se quisermos imaginar o que é uma parede, que não é uma parede direita que vai abrindo, termos uma faixa de 9 a 12 metros enfim, de tudo,
de depósito de lamas, também de vegetação que desaparece, porque se for, as bermas foram mais a direito, vai limpar tudo, enfim, de um degredo total. Aliás, eu disse isto várias e várias vezes, tanto ao atual Ministro como ao anterior, que o relatório dizia uma coisa e que aqui explicava bem o dano que ia causar, que é que deveríamos pôr ao longo da estrada vegetação densa para evitar o contacto visual. Só isto explica bem aquilo que nós íamos perder. Eu diria que estamos quase a falar no tipo de intervenção que se faz nos aterros sanitários, que se coloca esse tipo de vegetação para nós não termos o contacto visual com aquilo que é depositado nesses aterros. Sr. Presidente, essa questão, esta decisão em relação à questão da barragem de Fredão, interpreto, pelo menos eu, e já agora gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente, dá aqui um input, dá aqui um ganho no contexto do plano estratégico que foi apresentado recentemente para o turismo e marketing do Conselho de Amarante, que tem sido uma aposta política do seu Executivo. O facto de não termos aqui a barragem constitui uma mais-valia ou uma menos-valia no contexto desse plano? O não termos a barragem? O não termos a barragem. Nós não íamos ter ganho nenhum. Aliás, eu achava... Porque havia quem dissesse que a barragem pudesse ter algum tipo de interesse do ponto de vista turístico. Em termos de turismo não tinha nenhum. Primeiro, não podia haver barcos de recreio. Olha, Amarante não tinha nenhum, até porque, como eu digo, aquilo que era a barragem Amarante, nós estávamos impossibilitados sequer de nos aproximarmos do rio por uma questão de segurança. Por causa do depósito das lamas, como eu dizia, portanto, Amarante não tinha rigorosamente nada. Portanto, nós, muito pelo contrário, nós íamos perder turismo, porque nós, e como sabe, temos uma aposta clara para o Marão, em que vários trilhos, várias recuperações de edificados que agora estamos a começar a encetar, é que íamos perder isso tudo e, portanto, posso-lhe garantir que nós só ganhamos em termos de turismo, de não termos esta barragem. Um dos dossiês que foi resolvido com a sua gestão, creio que ainda no anterior mandato, foi a famosa questão da construção do novo quartel da GNR, que é um facto, está em pleno funcionamento. Que acabou este mandato, por acaso. Exatamente, mas que trouxe aqui também uma janela de oportunidade, digo eu, para a Câmara Municipal, no sentido de poder, finalmente também, poder realizar aqui obras nos atuais espaços de Conselho, porque a zona que estava ocupada pelas antigas instalações da GNR ficou desocupada, digamos assim. Portanto, há aqui uma janela de oportunidade. O Sr. Presidente falou-me, há alguns anos atrás, que estava a ser desenvolvido um projeto para transferir aqui ao lado, portanto, para as antigas instalações da GNR, um conjunto de serviços do município. Qual é, neste momento, o ponto de situação? Olha, neste momento só estou à espera que, ou em overbooking, ou então agora no Portugal 2030, que ele possa financiar esse investimento. Estamos a falar de 6 milhões de euros de investimento numas novas instalações para a Câmara Municipal de Amarante, que é, como diz, a recuperação deste edifício, e atrás do mesmo vai nascer um prédio e que todos os serviços técnicos da Câmara vão passar para lá. Eu espero, durante este ano, ter financiamento para o mesmo. Ele já está pronto há vários e vários meses. Aliás, também já o disse por diversas vezes, inclusive também à Ministra da Coesão, quando falava que não havia capacidade de execução de projetos, eu dizia, olha, se quiser eu avanço já com 2 ou 3 que tenho prontos em carteira para avançar. Estamos a falar de 12 ou 13 milhões de euros que eu tenho já projetos elaborados que podem avançar amanhã, lançar concurso amanhã, e um deles é esse mesmo. Ao mesmo tempo, isto vai fazer com que, aliás, que eu possa fazer a ampliação do Museu Amadeu de Sousa Cardoso, que também precisa ganhar uma nova escala, uma nova dimensão, porque eu, ao retirar os serviços, portanto, vou libertar aqui 2 alas, tanto ao lado direito como esquerdo, só fica aqui este tronco onde nos encontramos agora, obviamente, esse aí vai continuar para o exercício da Câmara, aqui o Salão Nobre, mas o resto passa tudo para a parte de trás. E esse projeto também está a ser elaborado, aliás é a arquiteta Andreia Soutinho que está a elaborar esse projeto, para também candidatar na sequência do mesmo, quer dizer, ao avançar com aquele, depois candidato também à ampliação do museu, porque também vai ser um projeto e muito importante aqui para este núcleo que nos encontramos, que vai um pouco ao encontro daquilo que é dar maior visibilidade aqui a este centro histórico. O Sr. Presidente falou da questão do overbooking, a possibilidade do município poder ainda aproveitar algumas das verbas que eventualmente possam estar disponíveis. Há muito dinheiro para a espera.
Pois, até porque, enfim, a percentagem de execução do atual quadro comunitário de apoio não está de todo a corresponder àquelas que eram as expectativas, quer do Governo, quer dos municípios e das outras entidades. E eu vou encaixar aqui a Amarante Cidade Criativa da Unesco e vou-lhes dizer porquê, porque eu sei que o município de Amarante tem um projeto na área cultural, portanto, que encaixa aqui como uma luva, diria eu, neste projeto, neste conceito de Amarante Cidade Criativa da Unesco, que é aquilo que o Sr. Presidente tem apelidado, rotulado de a Fábrica das Artes, creio que é assim, que é essa a expressão que tem usado, relativamente ao aproveitamento das antigas oficinas do Matias, que é assim que aqui em Amarante esse edifício é conhecido, que são já propriedade do município. Foi um processo complexo de aquisição, que nós na altura tivemos a oportunidade de acompanhar. Tem ainda a expectativa, o projeto está em execução, já sei que o projeto está em execução, podemos falar um bocadinho a seguir sobre isso, mas tem ainda a expectativa de poder ser possível, em termos de timing, encaixar este projeto, enfim, no tal contexto de overbooking, ou seja, conseguir agarrar esta oportunidade de overbooking. Há essa expectativa ainda? Eu ainda ontem tive uma reunião com o arquiteto que neste momento está a desenvolver toda a programação de como é que vamos fazer toda a remodelação daquele espaço, e estamos a falar que há necessidade ainda da nossa parte de cerca de 8 meses para a conclusão deste projeto. A partir daí ele está apto para eu poder financiar, como digo, e eu acredito que se é o que irá acontecer, fazendo o paralelismo com aquilo que aconteceu em 2013, 2014, que foi um pouco idêntico a isto, em que em dezembro de 2013 estava as linhas do overbooking a abrir, portanto eu acredito que em dezembro deste ano será um pouco igual àquilo que vai acontecer. Estamos nesta fase até julho de alguns projetos que podem vir a ser candidatados, ainda não sabemos em que medida, mas eu acredito que eu espero até julho poder eventualmente que este projeto que ainda há pouco falei, poder vir a submetê-lo à candidatura, e até final do ano acho que estarei apto para avançar também com este projeto da Fábrica das Artes, que vai ser um projeto importante e impactante, não só para a Amarante, mas para a região, porque irá marcar efetivamente aquilo que será, em termos de território, uma nova centralidade em termos da região norte, de um projeto que efetivamente virá para as artes, de todas as áreas artísticas, desde a fotografia, teatro, cinema, música, dança, enfim, tudo aquilo que a área artística aqui nós poderemos acolher, e julgo que vai ser muito importante para a região. Eu quero acreditar nisso. Vão manter, digamos, aquilo que existe atualmente, sim, a memória a parte velha vai até porque de aquilo é delicioso, é lindíssimo. É lindíssimo. Aliás, eu próprio olhar para, quando visitei o interior da fábrica, já estava a imaginar onde ficaria o restaurante, onde ficaria, enfim, alguns sítios, enfim, em que as pessoas possam, obviamente, desfrutar no final do dia, estar ali a ouvir boa música e assim. Aquilo é uma zona efetivamente fantástica. Depois há toda a parte de trás, onde tem aqueles grandes armazéns, que isso aí não tem dignidade em termos arquitetónicos, será demolido e será construído, onde ficará ali um pequeno multiusos, enfim, salas de dança, de música, mas vamos tentar manter a identidade, porque eu acho que manter a memória daquilo que fomos e da importância que teve, nomeadamente aquela fábrica no contexto regional, nós queremos manter isso. A Orquestra do Norte vai ter ali a sua residência artística? Caso queiram, sim, da minha parte. Esse foi um dos desafios que eu lancei, em que a Orquestra do Norte pudesse ter ali a sua residência, digamos assim. Uhum. Essa Fábrica das Artes vai representar, pergunto, embora seja essa também a minha percepção, mas gostava de ouvir a opinião do Sr. José Luís Gaspar, vai representar aqui uma mais-valia também para esta política, para esta aposta, e que se traduziu no reconhecimento de Amarante como cidade criativa da Unesco, no contexto da música. Aliás, é fundamental, e na altura em que fizemos a candidatura, nós abordamos esta questão da Unesco, porque promove, como sabemos, o desenvolvimento sustentável das cidades, por via da criatividade, e portanto este aqui vai ser um espaço da criatividade e que vai claramente ao encontro daquilo que foi o propósito da candidatura que nós fizemos. Inclusive muitos projetos que nós neste momento estamos a desenvolver em rede, nomeadamente em termos de música, porque é o cariz que nós estamos, mas também com outras cidades, nomeadamente aqui de Portugal, em que já assinamos ou criamos
uma rede entre os 5 municípios que compõem as cidades criativas da Unesco, no sentido de trabalhar também as outras valências. E por isso sim, acho que este equipamento vai efetivamente dar mais músculo àquilo que foi a candidatura que nós fizemos. E para além disso, eu acho que há aqui uma janela de oportunidades, claro que isto tem uma promessa, obviamente é trabalho que estamos a desenvolver, de poder no futuro ter ensino superior dedicado a esta área das artes. Eu julgo que há espaço ainda em Portugal, principalmente na região norte, de poder vir a desenvolver passos no sentido de alcançar esse objetivo. E o desenvolvimento das artes em Amarante passa também muito pela conclusão da requalificação que está em curso do nosso cineteatro. Já deveria estar concluído, mas... Há um atraso, de facto. Sim. Porquê é que a obra atrasou tanto? Atrasou por causa, como todas as obras neste momento em Portugal estão a atrasar. Há aqui um ciclo vicioso que a pandemia levou a que os materiais tardam em chegar, porque muitos são importados, bloqueios enfim, nos transportes, em que aquilo que era suposto chegar não chega e, portanto, as obras não podem continuar. Depois, algumas entidades, subempreiteiros, pequenos empreiteiros, das serralharias, enfim, que trabalham nestas obras. E, portanto, quando estou a falar do cineteatro, estou a falar de todas as obras em geral, claro, em que basta um estar infectado, fica tudo confinado até estar enfim, de boa saúde. E esse é o problema, aliás, é o problema que neste momento estamos a atravessar, que há um volume de obras considerável no país a acontecer, nomeadamente em Amarante, e que está a levar a atrasos. Portanto, espero que não haja, que este período, até ver, é um período que as coisas estarão a correr. Qual é a sua expectativa em relação à conclusão da obra? Eu espero em julho poder ter a obra concluída. Claro que não sei se depois vai poder ser aberta ao público, claro, não sei como é que estará o estado na altura, mas pelo menos ele esteja concluído em julho deste ano. Continuamos ainda na senda dos equipamentos da área cultural. Solados Magalhães foi uma aposta política do seu executivo, digamos, procurar criar condições para potenciar aquilo que existe, a memória também que existe relativamente aos Solados Magalhães, que remonta ao período das invasões francesas, todos nós nos recordamos disso. O projeto está já em desenvolvimento, a empreitada está já em desenvolvimento, é um projeto do arquiteto César Vieira, um projeto também muito ambicioso. Vamos recapitular um bocadinho o que é que está previsto para aquele espaço. Eu chamo-lhe a Casa da Memória de Amarante e, portanto, começamos logo com a memória das invasões, como há pouco citou, em que vai ser um espaço também dedicado às invasões francesas. Aliás, há turismo muito dedicado à questão das invasões e, portanto, há aqui um circuito que nós podemos entrar nele em termos internacionais e que será muito importante que fazer toda a recriação daquilo que aconteceu, até porque Amarante teve um marco histórico em termos da sua capacidade de resiliência no combate aos invasores, digamos assim, e portanto acho que é importante nós contarmos isto. E depois, obviamente, também fazer aqui um pequeno percurso da evolução da Amarante anteriormente e posteriormente a esse facto daquilo que são as grandes figuras e aquilo que foi a história da Amarante. A Amarante é uma história lindíssima para contar. Eu lembro, por exemplo, que temos o nosso santo padroeiro, que era importante contar a história dele. É importante explicar, até pela importância que ele tem em termos internacionais. Ainda ontem eu focava exatamente isso, numa conversa que estava a ter, em que eu dizia que temos que nos lembrar que temos um aeroporto com o nome do nosso santo, um aeroporto internacional. Quem for para Natal vai aterrar no aeroporto São Gonçalo do Amarante, em que temos várias cidades com o nome de Amarante e com o nome de São Gonçalo. Por exemplo, no estado do Rio, temos uma cidade, a maior cidade do Rio, que é São Gonçalo, tem mais de 1 milhão de pessoas e que, curiosamente, é no dia 10 de janeiro que eles têm o seu feriado municipal, coisa que nós em Amarante não prestamos esse tributo ao nosso santo. Pois não. Mas em São Gonçalo do Natal, São Gonçalo do Amarante, junto a Natal, como há pouco dizia, também é no dia 10 de janeiro. Em São Gonçalo, em Piauí, também é no dia 10 de janeiro. Ou seja, há milhares, estamos a falar de milhões de pessoas, claro, que prestam homenagem a este santo padroeiro, a este santo casamenteiro, e que é importante, efetivamente, fazer estas pontes. Eu julgo que será também uma boa forma de nós podermos também continuarmos na senda da internacionalização da Amarante. Qual é o investimento que está em curso neste momento, em termos quantitativos? São 2 milhões e pouco. Claro que ainda falta depois outra parte, que é depois todo o seu recheio e toda
a parte da arquitetura interior, que vai trabalhar muito a parte tecnológica, é algo que estamos neste momento a trabalhar. Portanto, porque hoje em dia... Será um espaço, peço desculpa por interromper, sim. será um espaço museológico de nova geração. Portanto, de nova geração, exatamente. Com muita tecnologia. Vai ter aqui um cariz muito importante que, em termos pedagógicos, para as novas gerações. E, portanto, nós sabemos que esta interatividade é muito mais fácil para eles e, portanto, vamos apostar muito na tecnologia lá dentro. Além da recuperação propriamente dita do solar dos Magalhães, a área envolvente vai também ser beneficiada? Toda ela. O que é que vai acontecer naquela zona? Muita coisa. Aliás, neste momento já está a acontecer, estamos agora a iniciar, já iniciamos a obra do Parque Multifunções, o viaduto também de acesso que vai para ali das Bucas também e vai permitir desde ali do Solar dos Magalhães requalificar toda esta zona, a Pracete em frente, e todo este acesso até à antiga estação. A antiga estação também vai agora, está agora a ser desenvolvido o projeto para, enfim, um espaço também de serviços, também ligado ao ensino, curiosamente. O que é que se prevê para a antiga estação? Neste momento, de forma provisória, vai lá ser instalado um curso ligado ao turismo de ensino superior. Claro que depois irá ter outro espaço, porque... Qual é a instituição? Qual é a instituição que vai instalar? Do Instituto de Fado. E, portanto, irá desenvolver, já está a homologação desse curso aqui para Amarante, e julgo que vai ser interessante, até porque na área de turismo acho que casa muito bem com Amarante. E, portanto, toda esta artéria vai ser requalificada também a entrada de Amarante, porque quem vem do modelo e que passa ali na estação vai ter ali um viaduto e que vai à primeira rotunda, portanto vai ter ali uma nova centralidade, requalificando com o Matias, toda ali há ali uma parte de trilhos fantástica, que nós ali vamos também poder desenvolver, e por isso é que eu digo, aquela zona alta da cidade vai ter ali uma nova centralidade, coisa que não tem. E, obviamente, um embelezamento de todo aquele espaço. Eu julgo que nos próximos anos muito vai acontecer aqui naquela zona. Agora, a propósito, falou novamente das oficinas, das antigas oficinas de Matias. Os bombeiros de Amarante anunciaram recentemente que procederam à aquisição de parcelas de terreno para a construção do seu novo quartel. Aquele espaço onde atualmente existe o quartel, como é que vai ser ocupado? A Câmara Municipal tem alguma ideia para aquilo? Poderão ser eventualmente investimentos de iniciativa privada, a área de construção, habitação? O que é que o Sr. Presidente gostava que fosse ali criado? Porque é uma zona, de facto, uma zona muito importante. Vai do Matias até o hospital. É toda uma área de intervenção futura que vai acontecer. Nomeadamente, aliás, estamos também a trabalhar nisso, nós estamos neste momento a trabalhar no plano de urbanização de Amarante, até porque é necessário começarmos a definir aqui novos arruamentos e novas centralidades e aquilo que será o desenvolvimento de Amarante para o futuro, nomeadamente na área da construção, até porque Amarante precisa urgentemente de trabalhar essa área. Tanto é que nós também, a questão da alteração do Código Regulamentar, efetivamente para criar aqui, sermos mais competitivos em termos de taxas, e acho que Amarante agora vai ser, efetivamente, em termos daquilo que é a política em todo o país, vamos ser muito competitivos para atrair investimentos aqui para construir novas edificações, porque é necessário, e aquele espaço vai entroncar nisto, ou seja, em termos de habitação. Eu julgo que poderá ser um espaço, enfim, ou através da Câmara, se for necessário, até ligado a questões de ensino, ou então através de entidades privadas, para criar ali um novo edifício, que eu julgo que tem uma zona muito central e poderá ser muito interessante para a Amarante. Até porque há muita procura de habitação, nomeadamente aqui na área, há muita procura. No centro da cidade. E neste momento nós estamos... Agora e pouca oferta, por aquilo que tem havido um crescimento bastante acentuado neste último ano, de procura de novos investidores, um bocado naquilo que é a lógica de investimentos que nós estamos a fazer e aquilo que nós estamos neste momento a procurar para a Amarante. As pessoas estão a perceber que, efetivamente, a Amarante é uma nova janela de oportunidades para privados do exterior que queiram investir aqui, não só portugueses, mas também estrangeiros, o que é muito interessante. Eu dou-lhe esta nota, por exemplo, na área de turismo, neste momento estamos a acompanhar 35 projetos novos para a Amarante, desde unidades hoteleiras de grande envergadura a pequenas unidades, que estamos a falar de um total de 35. Neste momento entraram projetos para desenvolver em Amarante. Isto quer dizer, isto diz bem daquilo que é, apesar do período negro que vivemos da pandemia, que as pessoas olham para Amarante como uma janela de oportunidades.
porque efetivamente neste momento Amarante, enfim, é falado em todo o mundo, como sabemos, ganhou esta nova centralidade, esta nova visibilidade, tem este encanto que é reconhecido por todos. Obviamente que eu sou suspeito em falar, mas felizmente temos vários órgãos de comunicação nacionais e internacionais que dizem bem daquilo que é o potencial que Amarante tem, e por isso é que há aqui toda uma nova janela de oportunidades que vai acontecer nos próximos anos, de muito investimento feito em Amarante, e por isso temos que efetivamente começar a construir habitações para as pessoas que O nos Sr. vão Presidente, procurar. numa das últimas conversas que teve comigo, falou-me que estavam em curso negociações já bastante avançadas para a concretização, para a criação aqui em Amarante de uma unidade hoteleira de grande dimensão, e eventualmente patrocinada por um player internacional. Esse processo teve já algum desenvolvimento substantivo? Vamos poder contar com uma unidade hoteleira de grande dimensão? Na altura que falamos, esse projeto, que era uma nova realidade, até porque a entidade que queria desenvolver essa unidade hoteleira acabou por desistir porque não conseguiu comprar o terreno. Mas neste momento já entrou, aliás estive bem recente, há coisa de um mês, um investidor aqui da região do Tamegui Sousa, que vai apostar muito na questão hoteleira e quer num sítio fantástico, com vista para o Rio, e vai desenvolver lá uma unidade hoteleira, um hotel 5 estrelas, também com alguma dimensão, e portanto eu fico muito satisfeito que o terreno já foi adquirido e portanto... Posso saber a zona, pelo menos da cidade onde ficará o hotel? Ali na zona superior, onde é agora São Veríssimo, Na zona de São assim, Veríssimo. na zona de São Veríssimo. E portanto que fica virado para o Rio Tâmega, fica mesmo em cima dali de onde é a Aldeia da Juventude, portanto a olhar para o trilho, portanto depois tem acesso àqueles trilhos que nós agora estamos a fazer junto ao rio, e portanto é um sítio fantástico. Além desse, temos também ali na zona junto à estação de caminho de ferro, onde vai passar o viaduto, também já um projeto que entrou também de uma unidade hoteleira, à parte hotel, também um investimento bastante considerável. Esses, os dois mais robustos, e depois temos os outros pequenos que neste momento estão a avançar com as candidaturas e com os projetos que já entraram aqui em Amarante e que também vão ser muito importantes para esta área de turismo em Amarante. É curioso que temos estado a falar sobretudo de turismo, de cultura, e de facto diz muito daquilo que é o passado, o presente e o futuro de Amarante. Projeto Souto Moura para aqui a nossa Alameda Teixeira de Pascoais é um projeto que tem sido objeto de discussão, inclusive de discussão pública. Sabemos que já é completamente impossível desenvolvê-lo e concretizá-lo ainda em termos de obra, ainda neste mandato, mas o Sr. Presidente mantém de facto a vontade de poder concretizá-lo no próximo mandato. Esse é um dos Vai projetos constituir que eu aqui uma revolução aqui nesta zona central da cidade. Esse é um dos projetos que eu já sinalizei para o novo quadro comunitário. Aliás, eu já enviei uma listagem. Estamos a falar de cerca de 40 milhões de euros de investimentos no novo quadro comunitário, já estão identificados como sendo também prioridades deste Executivo, e um deles, efetivamente, é o projeto Souto Moura. Aliás, ainda durante este mês já tive algumas conversas com o Sr. Arquiteto, porque estamos a desenvolver, inclusive já teve algumas reuniões, nomeadamente com a Direção Regional da Cultura do Norte, porque alguns equipamentos, por exemplo, o restaurante, a Casa dos Vinhos e assim, que ia integrar este projeto na cota em que estava, enfim, tentar ver se ia ser aprovado ou não, enfim, vamos ter que... Estas são estratégias que estamos a definir das localizações desses equipamentos, dentro deste projeto, obviamente, da requalificação da Alameda e do mercado municipal, e que eu julgo que vai ser importantíssimo para o desenvolvimento aqui e da visibilidade. Nós temos de ganhar escala, temos de ter uma grande praça, e vamos ganhar uma grande praça, e vamos retirar este parque de estacionamento aqui no coração da cidade. Aliás, vamos transferi-lo para a 300 metros ao lado, vamos ter um grande parque de estacionamento, já temos um novo parque de estacionamento que estamos agora em fase final para ultimar na zona baixa da cidade,
estamos a falar que nestes dois eu vou parquear mais de 400 carros, e além desses vou criar pequenas bolsas também periféricas para, enfim, quem chegar de outros lados. Portanto, em termos de parques de estacionamentos, que era algo que preocupava os amarantinos, claro, isso é uma não questão neste momento, e portanto, obviamente que aqui vou ganhar aqui uma nova centralidade. Eu julgo que vai ser muito importante, porque depois tudo isto casa com o projeto que nós temos, que é o Rio. Virar a cidade para o Rio. Neste momento estamos muito empenhados nesse projeto, já conseguimos, as pessoas já percebem aquilo que eu dizia, aliás, as pessoas já podem perceber o alcance, porque uma coisa é dizer, nós vamos virar, nós vamos fazer, mas neste momento já há exemplos. Aliás, a primeira fase do trilho das Azenhas está concluído e as pessoas conseguem perceber aquilo que nós pretendíamos. E já avançou a fase que vai até Vila Caís, já avançou também do lado oposto o trilho dos Castanheiros e já estou em negociação a montante também de mais 2 trilhos, que é o trilho da Senhora de Val e o trilho do Olo. E isto tudo, obviamente, que não basta fazer os trilhos, depois temos todas as acessibilidades a estes trilhos. Tudo que é quelhos de Amarante vai ser requalificado, são muitos, que nos levam da zona central a estes trilhos, e depois também a interação, por exemplo, com a linha do Tâmega. Por exemplo, quem for no trilho até Vila Caís vai poder depois entroncar na linha do Tâmega e vir, se quiser, no vai-vem, que vem para Amarante. Essa linha do Tâmega vai prever digamos, um canal para peões? Não. Não. Neste momento, eu não quero dar uma falsa expectativa. Aquele é um canal dedicado a transporte, e se eu puser lá peões, as pessoas podem pensar que aquilo passa a ser uma ecopista. Não é, não quero que isso aconteça, nem quero dar uma falsa expectativa que aquilo um dia poderá ser uma ecopista. Nunca será, porque eu acredito que vai ter o comboio a passar lá e, portanto, não, o comboio e as pessoas a andar a pé não é praticável e, portanto, não vai ser praticável nesta altura também o canal dedicado a transporte. A Câmara tem também falado, e de resto há já passos concretos nesse sentido, em termos de projetos e empreitadas, etc., da criação de dois elevadores panorâmicos mesmo aqui na zona central da cidade, uma aqui mesmo na Praça Central e uma outra ali junto na Rua Cândido dos Reis. Qual é neste momento o ponto de situação em relação a esses dois projetos, que são projetos que de facto também vão ser projetos impactantes? Eu já estou a sorrir com a questão por uma razão muito simples. Aqui isto são daquelas novelas que eu vou tendo e que demoram tantos anos. Este é um elevador que já tem mais de 3 anos. Sim, já há muitos anos. E curiosamente, na semana passada eu tive luz verde para avançar. Portanto, esta semana já estamos a programar tudo para levar à reunião de Câmara. Portanto, à próxima reunião de Câmara, este elevador já irá para lançar concurso. O de Cândido dos Reis ou este aqui? Não, o de Cândido dos Reis, a obra já vai começar. Exato. A obra já vai começar. Estou a falar deste aqui de São Gonçalo. Que vai levar desta cota até Santa Clara. À cota superior de ali... do convento de Santa Clara. Da biblioteca, Santa Clara, esqueci-me do nome. Santa Clara. Estamos a falar de mais 20 metros de altura e que julgo que vai ser muito importante, porque isto está mais um projeto que depois vai fazer sentido naquilo que é a política da mobilidade em Amarante. Ou seja, nós, como sabe, quando eu peguei no plano da mobilidade que tinha sido desenvolvido em 2008 e que não teve seguimento, atualizei-o, na mesma com a mesma pessoa, que foi com a engenheira Paula... Ótima branca. Paula Teles? A Paula Teles, a engenheira Paula Teles, que fez um trabalho brilhante. Aliás, muitos projetos que irão ser apresentados para o ano, não este ano, naquilo que diz respeito à mobilidade, que é muito importante, e este elevador vai fazer sentido, porque se eu não o conseguisse fazer, ficava sem conseguir fazer todo este anel, toda esta circulação em toda a cidade de Amarante. Aliás, apesar da dificuldade que Amarante tem, porque é uma cidade difícil por causa do relevo, mas nós vamos conseguir percorrê-la toda de forma acessível, de forma fácil, e estes elevadores são muito importantes para corrigir cotas. Ligação pedonal, a travessia do Tâmega, pedonal da Florestal à Cândido dos Reis, vai já avançar, portanto, é a tal empreitada que o Sr. Presidente referiu. A travessia já vai, sim. Aliás, o projeto do elevador irá arrancar dentro de 1 ou 2 semanas, já vai arrancar toda aquela requalificação. O viaduto, neste momento, está em Tribunal de Contas para poder arrancar. E arrancará, eu acredito que dentro de um mês, irá arrancar. Também foi outra novela, enfim, tive alguma dificuldade depois de 5 projetos e
enfim, de alguns constrangimentos que tive, já é uma realidade, vai avançar. Vai ser um viaduto impactante, até em termos de paisagem. Não, Impactante, não diria, no bom sentido. Não acredito que seja, não, até porque na zona em que ele vai estar, eu julgo que vai corrigir toda aquela zona, vai me permitir também, ali há vários trilhos que vai entroncar, que vem da Cândido dos Reis para baixo, portanto, vai ajudar a corrigir e a permitir uma melhor mobilidade. Portanto, em termos de ordenamento, ali aquela zona vai ficar mais requalificada. Mas é um simples viaduto, também não é assim nada transcendente. Sr. Presidente, eu queria também falar um bocadinho, porque é um centro urbano importante, como outros, mas este de facto tem uma importância acrescida no contexto do Concelho de Amarante, obviamente refiro-me a Vila Miã, para onde estão também previstos alguns investimentos significativos. Eu queria que o Sr. Presidente me falasse sobretudo do chamado eixo central de Vila Miã, foi já a primeira fase foi já executada, tem uma obra do seu executivo. Qual é neste momento também, o que é que o Sr. Presidente nos pode dizer relativamente à segunda fase? Já foram dados passos concretos no sentido de termos obra no terreno? A segunda fase vai começar agora, dentro de 1 ou 2 semanas, aliás, se é que já não começou, julgo que até já poderá ter começado. Nós, na altura, estava impedido ainda porque eu tinha que fazer ainda uma escritura de um terreno que faltava, e portanto já foi feito há coisa de 15 dias, e portanto neste momento já adjudiquei a obra, portanto ela irá avançar, se é que já não avançou, se não avançou para a semana, irá avançar seguramente. São obras estruturantes para... É uma obra fundamental, até porque, e se me permitir explicar um bocado aquilo que é o objetivo, neste momento Vila Miã é um local também estratégico para o desenvolvimento da economia de Amarante, e portanto este eixo central, que é a fase 2, ainda vai haver uma fase 3, mas a fase 3 já não é tão relevante, que é a ligação entre o eixo central e a Avenida Nova, e portanto que é um projeto que também iremos desenvolver, vai à Avenida Nova e vai depois ao espaço, ao Largo da Feira, portanto, é o encontro entre o Largo da Feira, que é a zona central, digamos assim, de Vila Miã, até ao eixo central de Vila Miã. Julgo que vai ser uma obra também muito importante, porque depois no futuro, seguramente, é um projeto que irá ser desenvolvido, ainda não está desenvolvido, que é depois a ligação à Oliveira, também. Portanto, ligando o Largo da Feira à Oliveira num acesso mais direto. Julgo que vai ser importante para o desenvolvimento de todo aquele território, acompanhado daquilo que é a necessidade que nós temos de desenvolver lá também uma zona industrial, já está identificado o terreno, estamos neste momento agora em processo de identificar os diversos proprietários para podermos, obviamente, adquiri-los, que também vai ser muito importante para fixar ali as suas gentes. Eu julgo que nas últimas décadas Amarante perdeu um bocado aquilo que era a centralidade que tinha, e portanto nós vamos, e eu acredito que vamos voltar a encontrar e fazer com que Vila Miã volte a ser aquilo que foi no passado, e no passado já longínquo, não é? Com a importância que ela teve em termos comerciais, que volta a ganhar essa importância comercial para o território de Amarante. Até porque agora a eletrificação da linha Douro também veio trazer aqui... É mais algo a acrescentar, e acho que é muito importante nós valorizarmos isso. Sabemos que agora vai haver também intervenção lá para o desnivelamento da linha do Douro, sim, que é muito importante. São criar depois um parque nas imediações, e julgo que aí vai ganhar também uma importância. Aliás, Vila Miã tem tudo para dar certo, porque está encostado a grandes territórios, a territórios com muita gente, Lousada, Penafiel, Marco, Felgueiras, tem esta vantagem, tem muita população envolvente, tem também 2 autoestradas ali, tem linha caminho de ferro, e portanto, obviamente, o que precisamos é dar este sinal daquilo que é em termos viários, e por isso é que este esforço que o município faz, porque é uma prioridade, e por isso não avançou mais cedo, porque havia aqui problema da aquisição de 2 parcelas de terreno, enfim, que eu tive que esperar para que eram, enfim, questões de partilhas e estas coisas demora sempre o seu tempo, mas está resolvido. E, obviamente, agora a questão das infraestruturas industriais que são tão necessárias para aquele território. O Sr. Presidente da Câmara tem, em algumas intervenções públicas, tem aludido à atenção que tem sido dada também neste mandato aos investimentos realizados nas diferentes freguesias do Concelho. Está a ser um mandato mais satisfatório, no seu ponto de vista, no que tem a ver com o investimento nas freguesias, do que foi o primeiro? Olha, são muito idênticos, não vou dizer que são muito diferentes, não, até porque
eu, desde que cá estou, achei que a política de proximidade era essencial. E só para ter uma ideia, eu há bocado estava a fazer este exercício, este mandato eu tenho 145 obras de proximidade, portanto até final deste mandato serão marcados por 145 obras, pequenas obras, nas freguesias. Estamos a falar de 9.647.000 euros de intervenção. O mandato anterior teve um pouco mais de expressão, tivemos à volta de 13 milhões de euros de intervenção. E não estou a falar das grandes obras, não estou a falar das centrais de Vilamiã, nem, por exemplo, a estrada de Figueiró, de Fergim, que agora vai avançar, que é de 1 milhão e tal. Não estou a falar da estrada de Vila Chã, que são mais 700 e tal mil. Estou a falar destas grandes obras que estão nas freguesias. A ligação de Figueiró a Vilamiã também está contemplada. A de Figueiró... A Vilamiã. A Vilamiã, sim, Sim, também vai iniciar agora. Portanto, vão iniciar agora, nas próximas semanas. E isto são obras que me orgulham, obviamente, porque estou a resolver, e é bom que se diga isto, estou a resolver situações que tinham décadas algumas, porque às vezes pequenas obras que eram esquecidas e que, obviamente, nós, desde que chegamos, identificamos-las todas e fomos, obviamente, fazendo o trabalho da recuperação. Isto é expressivo. Aliás, estou à vontade, porque eu sei que isto nunca aconteceu neste território, acontece comigo, em que eu faço, além de prometer, faço. Claro que este mandato teve aqui uma nuance que foi atrasei um pouco o investimento, porque eu primeiro dei prioridade na primeira metade deste mandato às grandes obras, porque são mais morosas e é a questão, obviamente, da gestão financeira. É preciso, não dá para arrancar tudo ao mesmo tempo. E estes 2 anos, obviamente, estas pequenas obras, as outras foram lançadas e estas, obviamente, estão neste momento, muitas delas começaram, outras a começar, e, portanto, é claramente um motivo de orgulho dizer que continuei a honrar aquilo que foi o compromisso que assumi com todos. Permita-me aqui introduzir um assunto um pouco diferente daquele que temos estado agora a falar nos últimos minutos, questões de obras. Vamos voltar ainda, antes de concluirmos a nossa entrevista, a mais algumas questões relacionadas às obras, ao conjunto de projetos que o município tem, mas permita-me aqui introduzir a questão do mimo. Foi também uma questão que esteve na ordem do dia, suscitou aqui grande preocupação junto dos amarantinos. A pandemia, portanto, vou introduzir aqui dados novos. No ano passado não foi possível começar a realizar o mimo, foi inclusive dito pela entidade organizadora do evento que poria o município de Amarante em tribunal no sentido de ser ressarcido, então um conjunto de investimentos e da expectativa que teria da realização do festival. Neste momento, qual é também o ponto de situação? A situação mantém-se na vara do tribunal? Tem havido alguma evolução nesse processo? Há alguma possibilidade das duas entidades, o município e a entidade organizadora, poderem chegar aqui a um acordo? Eu, neste momento, levei, hoje é quinta, portanto, há 2 dias atrás, em reunião de Câmara, a reprogramação do MIMO para o ano 2022-2023. No decorrer daquilo que foi também a determinação do Tribunal, que no fundo é voltar a fazer a reprogramação do MIMO, e foi isso que foi feito. E era essa a nossa vontade também. A única questão houve alguma decisão do Tribunal? Houve uma decisão, e efetivamente, é que temos que fazer a reprogramação do MIMO, e foi o que foi feito. Portanto, não haverá qualquer tipo de indemnização? Não foi já tomada alguma decisão nesse sentido? Não há. Claro que essa era uma das expectativas. Há, efetivamente, o pagamento daquilo que vai ter que ser. Claro que depois aqui ainda falta a aclaração de algumas situações que não ficaram bem definidas, ou seguramente ficaram bem definidas, mas a interpretação ainda não é clara relativamente à forma de pagamento, que obviamente nós sabemos o que é a lei e o que é que o Tribunal de Contas exige, e portanto há aqui uma aclaração que pedimos, pese embora levamos à reunião de Câmara para ser reagendado. Claro que, e permita-me que diga isto, que é importante até em abono da entidade que ao longo destes anos tem trabalhado connosco de forma elevada e séria, mas que eu também percebo, aliás já disse isso a alguns colegas seus, eu percebo também a atitude deles, porque a sucessão da legislação que saiu por parte do Governo quando a pandemia, aliás ainda este ano saiu mais uma, que
enfim, ninguém percebe, mas saiu, que leva a que haja dúvidas relativamente àquilo que é. Porque uma questão é, se eu tenho um parecer em que eu acabo por não assinar o contrato e pedir-me para eu pagar 50% daquilo que era o contrato que não foi assinado, sem haver qualquer festival, obviamente que eu não posso pagar. A questão é, eu tenho que adiar, tenho obviamente de fazer nova reprogramação de algo que vai acontecer no futuro. Portanto, eu não posso pagar um festival sem eu ter realizado. E obviamente que, mas havia dúvidas nessa interpretação, de poderem dizer que eu teria que pagar mesmo sem o fazer. E portanto, neste momento... Portanto, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Portanto, neste momento, o que há um comprometimento de realização de exatamente, mais de 2022 e 2023. Há aqui dúvidas de 2023. Quando é que poderá acontecer? Porque estamos a falar depois de sairmos deste estado pandémico, de libertarmos este confinamento que temos e de serem permitidos novos festivais, termos 18 meses. Portanto, se nós, acreditando que agora dentro do mês as coisas possam começar a abrir, os 18 meses em 2023 seguramente poderá não acontecer em julho. Portanto, há aqui uma dúvida, alguma interpretação que ainda falta, algum esclarecimento que falta fazer, mas dizer-lhe que seguramente iremos ter novamente MIMA em 2022 e nos anos seguintes, assim... Muito bem, Sr. Presidente, estamos a poucos minutos do termo, pelo menos do tempo que tínhamos previsto para a nossa entrevista. Eu queria aqui ainda abordar mais 2 ou 3 temas de forma sintética, peço-lhe que, obviamente, me responda de forma abreviada. A questão financeira do município esteve na ordem do dia, sob o ponto de vista político, eu diria até político-partidário, sobretudo em 2019, com tomadas de posição da oposição aqui no seu executivo, do Partido Socialista, que na altura sinalizou e alertou para as dificuldades financeiras por que estaria a passar a sua autarquia. Falava-se até, inclusive, nas dificuldades que a Câmara Municipal tinha até de pagamento de salários e outros compromissos. Entretanto, essa situação também foi desmentida pelo Sr. Presidente. Que evolução é que, entretanto, ocorreu? Havia, de facto, dificuldades concretas, que o Sr. Presidente reconheceu, mas que explicou o que é que, entretanto, aconteceu desde então. Olha, o que aconteceu é que os amarantenses ficaram a perceber quem é que fala a verdade e quem fala a mentira. Uma razão muito simples. Em 31 de dezembro do ano passado, a Amarante passou sem qualquer dívida a fornecedores, com um equilíbrio financeiro em que estamos a falar de uma dívida à banca, que agora irá ser apresentado na próxima Assembleia Municipal, de 13 milhões e 95 mil euros. Quando eu cheguei cá havia 10 milhões 743. Estamos a falar de um desfazamento de 2 milhões 351. E vejamos as obras que eu fiz. Só posso lhe dizer isto, 44 milhões de euros de aumento do património da Câmara, desde que eu cá estou. Estamos a falar de muito património, como ainda há pouco referiu e bem, da fábrica de Matias, destes parques de estacionamento, que estamos a falar com grande capacidade para parqueamento, em que eu adquiri os terrenos, adquiri as minas de Vieiros, adquiri terrenos em várias freguesias, de forma a eu conseguir efetivamente dar aqui novas centralidades, nomeadamente em Figueiró, nomeadamente em Telões, em vários sítios. Esta é a grande diferença, é que efetivamente, além de fazer todas estas obras impactantes para o território, estamos a falar que neste ano, só para ter uma ideia de grandeza, estamos a falar de investimento, este ano, neste mandato, de 31 milhões 483 mil euros, e este orçamento é o maior orçamento de sempre da história deste município, de 66 milhões de euros, 65, qualquer coisa, em que temos claramente aqui uma grande componente FEDER, e que vamos continuar a apostar nisto, e continuamos com o equilíbrio financeiro. É isto que eu lhe sei dizer, é isto que eu lhe posso dizer, é que além de prometer, também faço, realizo, aumento o património e continuo com a sustentabilidade. Claro que depois há aqui pessoas que vêm tentar confundir. Claro que o tempo permite esclarecer. Aliás, tanto é que veja que este orçamento foi votado, não teve qualquer voto contra. E isto bem clarifica o desnorte que há por parte de algumas pessoas que há 2 anos atrás, quando eu tive necessidade de um expediente de gestão, meramente de gestão, que eu expliquei na altura e que não vou aqui amassar os ouvintes com esta história, mas que foi um ato de gestão em que eu momentaneamente tive que cativar as verbas para poder mandar para o Tribunal de Contas e tentaram fazer, obviamente, aquilo que foi um aproveitamento político
errado e desonesto relativamente a este município, mas digo-lhe, está de grande saúde financeira, com muita capacidade para empreender, com muitos projetos novos para avançar para o futuro. Eu, como ainda há pouco disse, já apresentei à CIM perto de 40 milhões de euros de novos projetos para avançar, mas muitos mais que ainda iremos continuar a comprar terrenos para aumentar a competitividade do território, nomeadamente em zonas industriais. Já adquiri, ainda há pouco me esqueci, mas adquiri, por exemplo, em Abodela, e neste momento já tenho lá, já entraram aqui projetos novos para indústrias estrangeiras que vão transferir para aqui as suas unidades produtivas para Amarante, já entraram, estão em momento, eu espero dentro de um mês que a obra possa iniciar. Estamos à espera do ICNF para validar. Estamos a falar de uma empresa suíça. Tenho outra empresa que nos vai adquirir uma parcela do terreno que nós compramos, que é uma empresa japonesa, e temos uma de tecnologia americana que ainda há coisa de 15 dias foi enviado para o Sr. Primeiro-Ministro. Estamos a falar de 100 milhões de euros de investimento. Estamos a falar de 500 postos de trabalho, em que o Sr. Primeiro-Ministro, neste momento, já tem lá um ofício para lhe dizer, para que, obviamente, acompanhe este investimento, porque além de Amarante vai haver mais 2 na zona central. Isto para dizer o quê? É que além do investimento todo que estamos a fazer, além do equilíbrio, estamos efetivamente a fazer e honrar aquilo que nós dissemos desde a primeira hora. Nós fazemos, nós continuamos com equilíbrio e Amarante irá claramente afirmar-se num contexto nacional, mas também internacional, que neste momento já está a acontecer. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. O nosso tempo terminou. Foi assim a entrevista com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, uma entrevista realizada no contexto de outras que temos vindo a concretizar com autarcas da nossa região do Tâmega e Sousa. Haverá com certeza outras oportunidades para voltarmos a Amarante e atualizarmos algumas das matérias que pudemos, na última hora, falar com o Sr. Presidente da Câmara.